havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª sessão ordinária, em 4 de outubro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Eliomar Coelho, Remon, Ivanir de Mello, doutor Edson da Creatinina, Paulo Pinheiro e doutor Eduardo Moura, 7, assume a presidência. O senhor vereador Ivanir de Mello ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h03. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Prezados colegas vereadores, passada a agitação do período eleitoral, volto aos trabalhos nesta casa com muita satisfação. Há muitos projetos de interesse da sociedade que precisam ser debatidos e votados. O debate, aliás, foi o grande ausente desse período eleitoral. Pouco se falou sobre propostas concretas para a cidade. Talvez devido ao pouco tempo disponível para os candidatos no horário político e às regras excessivamente rígidas dos encontros da televisão. Esta ausência de discussões beneficiou diretamente os candidatos que apoiam o atual prefeito. Sem tempo para as críticas, ao que foi mal, sobressaíram apenas os pontos fortes da atual administração. O resultado disso foi uma ampla vitória da maioria governista, que ocupará 70% das cadeiras da Câmara Municipal. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o grande número de abstenções, que, somados aos votos brancos e nulos, representou praticamente 1/3 do total de eleitores. No Brasil, mais de 22 milhões de pessoas não votaram. Votos em branco e nulo somaram quase 13 milhões. Mesmo considerando os efeitos da lei da ficha limpa, que indeferiu várias candidaturas, é um número altíssimo. No Rio de Janeiro, mais de 1.600.000 pessoas escolheram não participar do processo. Estes índices precisam ser analisados com atenção pela classe política, pois representam, entre outras coisas, a descrença do povo com os políticos em geral. É preciso se discutir um novo modelo político para o país. O grande número de legendas há muito tempo não representa ideologia alguma, servindo apenas a interesses comerciais, como tempo de televisão, divisão do poder com loteamento de secretarias e projetos pessoais de poder. Mesmo discordando desta opção, pois acredito que o voto é a maior arma do cidadão para mudar o país, é preciso levar em consideração que uma parcela cada vez maior da população, que em vez de escolher o candidato que tenha propostas que estejam mais afinadas com o seu pensamento, prefere não escolher ninguém para representá-lo. Isto é muito grave e coloca em risco o próprio Estado democrático de direito. Temos que discutir, tanto em nível nacional quanto municipal, que tipo de política estamos fazendo. A política da inclusão, com a participação ampla da sociedade na busca de dias melhores para todos, ou o modelo que visa beneficiar apenas um pequeno grupo, que tenta a todo custo se manter no poder. Uma boa solução para evitar esse desgaste na relação entre políticos e sociedade seria o voto distrital, com fortalecimento de vínculos e possibilidade de maior cobrança por resultados, garantindo maior representatividade, impedindo que políticos sem compromisso com a população tenham vida longa. O povo do Rio de Janeiro deu alguns recados nessa eleição. Os políticos conseguirão decifrá-los? É importante tentar, sob o risco de termos nossa legitimidade questionada pelas ruas. Queria finalizar parabenizando os políticos que conseguiram a sua reeleição
e desejando que eles, no ano que vem, nos representem de maneira mais adequada do que nós tentamos representar neste ano que passou. É o objetivo que sempre haja um crescimento intelectual, um crescimento político, um crescimento de compromisso, acima de tudo, com a população do Rio de Janeiro. Parabéns aos que se reelegeram, que o ano que vem estarei como cidadão cobrando dos políticos dessa casa melhor atuação em função do povo do Rio de Janeiro. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, presidente Vanir de Mello, senhores vereadores presentes, funcionários da casa. Hoje é um dia de meio reboliço na casa, né? As pessoas voltando e aí discutindo o mapa. Nosso vereador Luiz Carlos Ramos está ali no mapa dele, está procurando ali os votos dele, achando nas urnas. Doutor, parabéns também. Eu sei que hoje vai ser um dia difícil a beça para falar, mas a atenção é pouca. Eu queria lembrar que, por mais que nós estejamos alguns felizes comemorando a sua reeleição, outros preocupados com o caminho da sua não aprovação nesse momento das urnas, ainda há algumas modificações que podem acontecer. Primeiro, parabenizar o professor Sá pelo belíssimo trabalho que ele tem, como faz sempre, já entregou para todos nós aí um trabalho de avaliação que nos ajuda a orientar exatamente para aprender a entender a cara da casa que vai acontecer para o ano que vem. Mas nós estamos terminar esse mandato aqui, todos nós. Nós temos aí seríssimas obrigações que os resultados eleitorais não podem esquecer. Eu queria lembrar a todos que nós, vereadores dessa legislatura, ainda temos que votar um orçamento. Por mais que o nosso querido e eleito prefeito Argemiro esteja preocupado com a sua cidade, ele ainda vai contribuir votando o orçamento desta cidade aqui. E tivemos um prefeito reeleito. O povo é soberano na escolha do seu voto. O que não impede, em momento algum, que nós possamos continuar fazendo trabalho de discordância daquilo que não é absolutamente correto. Eu, particularmente, aqui me sinto à vontade, porque eu usei o ano inteiro este microfone, eu e outros vereadores, como o vereador Edson, para fazer duríssimas críticas à política de saúde implantada no Rio de Janeiro. Da mesma maneira que muitas críticas recebeu a política de educação pelo vereador Raimon e por outros vereadores da casa, vereadora Andréa Gouveia, vereadora Tereza Berger, nós temos que discutir o orçamento do ano que vem e as medidas a tomar. E é preciso que fique bem claro que o prefeito da cidade, eleito e reeleito, ele pode, mas não pode tudo. Eu queria chamar a atenção aos vereadores da casa sobre uma entrevista que foi divulgada hoje pelo prefeito da cidade. Além das manobras que ele tem que, eu sei que vai ser difícil para ele, apoiado por 20 partidos, ter que acomodar esse pessoal todo, eu chamaria de o prefeito das asas longas, porque tem muita gente para se acomodar por baixo das asas do prefeito. Ele hoje dá uma notícia que é muito perigosa e, principalmente, nós aqui devemos tomar um cuidado muito grande. O prefeito anuncia para a nossa área de saúde, e ele tem um problema que eu não sei se é um problema genético, se é um problema adquirido com os médicos. O prefeito da cidade não tem simpatia pelos médicos da cidade. E ele propõe uma medida administrativa que não é só para os médicos. É uma medida administrativa para todos os funcionários da área da saúde.
Eu estou falando devagarzinho porque o clima de festa é grande, né, Breno? Eu iria comparar, até usar a chegada do presidente Jorge Felipe, para usar uma comparação, né? À medida que o prefeito está prometendo tomar e anuncia hoje numa entrevista, ela seria o mesmo que o presidente Jorge Felipe chegasse aqui na casa e dissesse: a partir de amanhã, os deputados todos, os vereadores todos vão ter que assinar o ponto digital. Os restos dos funcionários, não. Cada um assina como quiser. Eu tenho absoluta certeza que ele nunca faria uma medida dessa. Pois essa medida que está sendo anunciada hoje, do ponto digital, ela vem com o intuito de retaliação. É uma medida que já foi experimentada pelo governo do Estado com insucesso absoluto. Nós vamos gastar um dinheiro grande com máquinas para poder captar a impressão digital, e eu espero que ele e o seu secretário de Saúde entendam que não é dessa maneira que eles vão consertar a política de recursos humanos. Eu também gostaria de saber se essa medida vai ser utilizada para os funcionários que trabalham lá na prefeitura. Os funcionários do Piranhão também vão assinar o ponto digital ou só os funcionários das unidades de saúde? Então, acho que começamos o pós-eleição muito quente. É uma medida que, de cunho administrativo, não tem mostrado resultados em outras áreas. É um problema realmente a presença de médicos em várias unidades de saúde. E nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar, caso aqui os vereadores tenham que tomar algum posicionamento em relação a isto que está acontecendo. A Secretaria de Saúde, neste momento, está tomando uma atitude absolutamente radical e drástica, que não parece ser a melhor para a política administrativa do Rio de Janeiro. Mas eu só estou levantando essa bola porque isso vai dar desdobramentos complicadíssimos nos próximos dias. Então, acho que é importante parabenizar também aqui os nossos colegas reeleitos, também está aqui parabenizando nossos colegas que disputaram a eleição, alguns que acho que poderiam estar ou ainda poderão estar aqui ao nosso lado, e desejar que essa casa termine esse ano cumprindo a sua missão. Nós ainda temos muitas coisas, antes de pensar no ano que vem, nós temos muita coisa para pensar esse ano aqui na casa. Obrigado a todos aqueles que me cumprimentaram pela reeleição. Queria deixar aqui meu abraço fraterno a alguns companheiros, como o vereador Edson da Creatinina, que estou torcendo, já que o prefeito agora abriu o jogo, né? Desmascarou a história de que PV aqui é oposição, PV para ele é governo. Quem sabe se ele dá um jeito que seja importante para que o vereador Edson tenha ainda a oportunidade de assumir a sua posição, como a vereadora Sônia também. Já que a gente agora tirou a roupa, agora todo mundo já sabe que o PV aqui é governo. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mas usando da palavra para cumprimentar os companheiros, os amigos, e assim, a minha fala de hoje, nós estivemos de manhã fazendo uma avaliação desse processo eleitoral dos últimos 3 meses, e nessa avaliação a gente entendeu que com essa mudança na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, parece-me que 21 novos vereadores, se não me engano, eu quero aqui externar, claro que acolhendo e que sejam bem-vindos os que chegam, mas também externar um pouco a minha, assim, podia dizer a minha tristeza de ver que alguns companheiros que são bravos companheiros deixarão a Câmara Municipal no próxima legislatura. Dentre eles, eu quero lembrar aqui o companheiro Roberto Monteiro, companheiro Rubens Andrade, companheiro Dr. Edson da Creatinina, companheira Sônia Rabelo, companheiro Dr. Ivanis de Mello e outros tantos. Mas um pouco é isso. E eu queria também aproveitar
um pouco que é um compromisso meu com a militância do partido, e é claro que eu não falo aqui em nome da direção do meu partido, porque eu sou apenas um membro do partido, dos mais de 30 mil membros que existem na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou apenas um membro do partido, sou membro da executiva, sou membro do diretório, mas não falo nem pela executiva e nem pelo diretório. Embora o barulho aqui no recinto talvez não dê muito eco à minha fala, mas também ela fica registrada e acho que é importante manifestar-me dessa forma. Hoje é o dia 9 de outubro de 2012. Portanto, daqui a 2 anos nós teremos eleições de novo. Daqui a 2 anos teremos eleições aqui em todos os estados brasileiros, em todos os municípios. Teremos eleições para governo do estado, para deputado estadual, federal, para o Senado e para a presidência da República. E ontem, na entrevista do prefeito Eduardo Paes, o prefeito falava, quando perguntava se ele é candidato a governador, se não é, e ele disse, olha, eu não sou candidato a governador, e o candidato a governador do meu partido é o Pezão. E eu quero aqui dizer também, como compromisso meu, como militante do Partido dos Trabalhadores e como vereador dessa cidade, nessa 8ª legislatura e eleito também para a 9ª legislatura, dizer também que o PT também tem candidato a governador em 2014, que é o senador Lindbergh Farias. Então a gente tem que começar a bater nisso, para que isso seja cada vez mais firme, porque nós queremos, eu como membro do Partido dos Trabalhadores, eu quero o PT no governo do Estado do Rio de Janeiro e vou trabalhar muito por isso. Sou da base de aliança do prefeito Eduardo Paes, todos sabem do meu compromisso com os eleitores que me deram a honra de representá-lo nessa 8ª legislatura e dos que me deram a honra de novo de representá-los na 9ª legislatura, que começa em 1º de janeiro de 2013, mas eu também sou membro de um partido. E o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem aliança com o PMDB a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, esse partido também tem, para 2014, tem candidato a governador, e o candidato a governador do meu partido é o senador Lindbergh Farias. Dizendo isso, eu digo não a partir de decisão de diretório ou de executiva, mas digo isso a partir do anseio da militância petista no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria imensamente de iniciar o meu discurso de forma diversa. Porém, não poderia deixar de fazer algumas constatações sobre o último pleito eleitoral. Eu me dirigia para a Escola Itália quando fui abordado por um jovem e crachá de delegado partidário que disse: "Você não vai fazer boca de urna aqui não." Eu falei: "Claro que não. Ali é a 1 quilômetro do meu consultório, 1,5 quilômetros. Então eu não tenho necessidade de fazer boca de urna aqui." Porém, estranhando a razão dele ter me abordado, e justamente eu falei: "Ué, mas por que você está perguntando para mim?" Ele disse que eu fui o escolhido porque a candidata X, que eu não vou declinar o nome aqui, disse que você não é o único que pode fazer boca de urna aqui. Então ele fez a afirmação que eu era o único que não poderia fazer boca de urna ali, justamente ali, pertinho do meu consultório onde eu trabalho. Não dei importância, adentrei na escola e cumprimentei todos os mesários, como faço em todas as eleições, e ao sair da escola, e eu queria fazer um outro comentário, eu fui cumprimentar os mesários, mas fui na frente das pessoas do TRE que estavam lá, falei: "Olha, desejo a todos boa sorte, que vocês tenham um dia de tranquilidade, de paz, que corra tudo bem nessa eleição." Mal sabia eu o que aconteceria em seguida. Ao sair da escola, eu fui abordado por algumas pessoas, pais de pacientes meus, que me questionaram sobre quando eu voltaria para o consultório.
eu acho que todos aqui sabem que eu sou pediatra e o meu consultório se localiza a cerca de 1 quilômetro dessa escola, da Escola Itália. Respondi que voltaria no dia 16 de outubro, quando fui abordado pelo mesmo rapaz com a camisa, estava com a camisa rubro-negra, nada contra a questão rubro-negra, eu estou falando aqui por acaso, embora eu seja tricolor, não tem nada a ver, ele estava com a camisa rubro-negra por acaso, acompanhado de uma outra delegada partidária com a blusa rosa, com os policiais e um promotor do TRE. E a senhora de blusa rosa disse que a pessoa que estava comigo, olha, eu quero assinalar bem isso, essa senhora disse que a pessoa que estava comigo, o seu Jorge, estaria fazendo boca de urna, e ele apelou, foi uma coisa assim incrível, ele apelou de todas as formas, dizendo que ele não gostaria de ser levado como uma pessoa que estivesse fazendo boca de urna, porque ele não estava, ele pediu pelo amor de Deus, olha, na minha frente e na frente dessas pessoas que fizeram a acusação. Mesmo porque, ele dizia, nós não estamos infringindo a lei. E levantou a sua camisa, confirmando que não estava possuindo nenhum material de campanha. Nesse momento, o delegado, ao constatar que ele estava sem material, o rapaz que eu referi anteriormente, mudou a versão e disse que não era ele que estava fazendo boca de urna, e sim eu, Eduardo Moura, é que estava fazendo a boca de urna. Isso foi dito na frente dos policiais e do promotor. Dessa forma, fui convidado para ir à delegacia, mesmo após a contradição, e em seguida para o Maracanãzinho, sendo liberado somente às 18 horas. Até hoje, meus amigos e minhas amigas, eu não entendi a razão de tanto ódio. Isso nos olhos dos dois acusadores, nunca tive nenhum pessoal, nem com a senhora que fez a acusação, inclusive nós trabalhamos juntos para essa mesma vereadora em eleição passada, nem o rapaz que eu não conhecia. Mas vamos ao lado bom da história. Fiquei lá, infelizmente, constrangido, injustamente estive acautelado no Maracanãzinho, mas eu tenho um lado bom da história. Recebi o telefonema, já acautelado, da vereadora que afirmou não ter nada a ver com o ocorrido, que ela não teria nada a ver com o ocorrido. E eu agradeci a ela, ela se colocou à disposição, e eu só creio que agora alguma coisa tem que ser feito em relação a essas duas pessoas que trabalham. Uma delas, eu sei, estava até com a camisa que eu disse, que eu já trabalhei com ela e com essa vereadora, alguma coisa tem que ser falado, porque não pode fazer uma coisa gratuita, da forma gratuita que foi feito. Quero dizer também, o lado bom da história, a conduta fidalga do promotor, da Polícia Militar e da Polícia Civil, cumprindo com os seus deveres, sempre da forma mais urbana possível. Nós não tivemos nenhum problema. Eu tenho a impressão que mesmo o promotor, quando assistiu à mudança de versão, quando eles viram que o rapaz que estava comigo não estava com nenhum material de campanha, e aí mudaram a versão e eles dois, não foi esse não, foi o outro. Eu acho que o próprio promotor viu que aquilo ali estava sendo uma coisa orquestrada, maldosa, impiedosa, e que não dá para nós entendermos como uma coisa dessa possa acontecer. Mesmo sendo aniversário da minha esposa, e estando com meu neto com pneumonia, creio firmemente que a justiça será feita, pois mesmo portando alguns materiais de campanha em meu bolso, eu trabalhei até tarde da noite, junto com os meus assessores, mas em nenhum momento eu tirei um papel, ou seja lá o que for, de material de campanha para entregar. Tem uma outra coisa absurda que aconteceu, que ele virou para mim, o rapaz que fez a acusação, e falou assim, o senhor estava dando material, não estava? Eu falei, claro que eu não estava, e você viu isso. Aí ele virou para mim e falou assim,
o senhor é mentiroso. Ele falou isso para mim. Olha que coisa louca que nós passamos, às vezes, né? Uma pessoa desrespeitosa, mentiroso, nunca ele poderia dizer, porque ele, em nenhum momento ele viu eu dar algum material de campanha para quem quer que seja. Ele pode ter visto, sim, as pessoas me abordarem, mesmo porque é ali que eu tive o maior número de votos, que foi na Escola Itália. A lei é para ser cumprida, e o TRE, através dos seus representantes, mais do que fizeram que ela fosse cumprida. Não tenho nenhuma restrição ao que os representantes do TRE fizeram, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita para que um absurdo desse, alguém acusar alguém sem nenhuma prova de ter visto você entregar um papel, fazendo ilações, deduções, que eu poderia estar conversando ali com pessoas que já tinham votado, algumas delas, que você estivesse fazendo boca de urna. E queria agradecer também, senhor presidente, as centenas de pessoas que ligaram, enviando mensagens, telefonemas, etc. E queria fazer, esse é o discurso que eu queria fazer, é esse final. Muito obrigado a todos vocês que votaram em Eduardo Moura 26. Eu fico muito honrado de, com a estrutura que eu tenho, ter tido um número tão expressivo de votos. Quero agradecer ao meu partido, ao Diretório Municipal, o vereador Jairinho estava aqui, o nosso presidente, o Diretório Estadual, através do nosso grande e querido Dr. Ázaro, Ronald Ázaro, ao pastor Everaldo, que sempre esteve presente conosco, fazendo o possível e impossível para que nós tivéssemos êxito nessa eleição. É muito mais gente para eu agradecer. Eu vou ter a oportunidade de fazer isso. E eu agradeço também a todos os companheiros que estiveram conosco nessa legislatura e que estarão até dezembro de 2012, e gostaria muito de dar boas-vindas àqueles que estão chegando desde já. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, presidente, nobres colegas. Primeiro, queria parabenizar a todos pelo brilhante trabalho na eleição, a todos que se reelegeram e até os que não se reelegeram, todos fizeram um bonito trabalho, participação da festa democrática do país, mas o que me traz à tribuna hoje são as declarações que o jornal o Globo replicou no dia de hoje sobre a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sobre o prefeito da cidade do Rio de Janeiro dizer que vai conversar ou está conversando com o PV sobre a secretaria, sobre uma secretaria, sobre participar do seu governo. Eu queria deixar público a todos os colegas que qualquer conversa com o Partido Verde tem que ser feito na executiva municipal, que é a diretoria do PV, é a direção partidária. Segundo, é importante dizer que o Partido Verde não se interessa por secretaria. O Partido Verde se interessa pelo que é melhor pela cidade do Rio de Janeiro. O resultado das urnas mostraram que o Partido Verde conquistou um espaço que nunca conquistou antes. Nós tivemos uma postura independente, votando o que é bom para a cidade, votando contra o que nós julgamos ser ruim para a cidade. O que o partido quer são trabalhos conjuntos de políticas públicas que sejam boas para a cidade, com base em programas, não em cargos de secretaria. De qualquer forma, toda e qualquer conversa que for feita com qualquer agente partidário, usando o nome do PV, sem ser autorizado pela executiva do partido, não é do Partido Verde. Obrigado, presidente. Não é do orador
utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação de nenhum vereador, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1897/2012, de autoria da vereadora Tereza Berger, que requer a mesa diretora na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Jorge Mussi, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem do nobre vereador Paulo Messina. Senhor presidente, boa tarde. Tendo em vista a situação no plenário, peço a Vossa Excelência que proceda a verificação de quórum. Proceder à verificação de quórum. Primeira bancada, 2 senhores vereadores. Segunda bancada, 3 senhores vereadores. Quarta bancada. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 1 senhor vereador. Mesa 2. Entraram mais 2 senhores vereadores no plenário. 12 vereadores presentes. Não há quórum para prosseguimento do trabalho. A mesa, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.